Sou o Ricardo Jorge Costa, sou jornalista há 33 anos e hoje jogo eu. Bom, estou na bola há 3 anos, mas antes tenho uma passagem por outros jornais desportivos, jornais generalistas, uma revista de automóveis, do setor automóvel, e há 3 anos que estou na redação da Bola. Foi um convite quando houve uma mudança da direção e da chefia de redação, eles endereçaram-me o convite para liderar a secção de modalidades e eu aceitei com muito agrado. Foi um desafio novo, porque tinha estado 22 anos na revista Autofoco e fez-me um pouco desanuviar do início de carreira no desporto, se bem que a minha paixão sempre foi o desporto. Recebi o convite, como te disse, com um desafio, sem qualquer receio, embora, obviamente, que como tinha estado tantos anos afastado do jornalismo desportivo, neste caso, porque também fazia jornalismo, é um jornalismo diferente, mas especializado nos testes, nos ensaios aos automóveis. Mas o bichinho do desporto sempre teve em mim, foi assim que eu comecei a carreira e o convite foi irrecusável e abracei esse desafio de alma aberta e disposto a ter sucesso e pronto, e aqui estou. Sim, eu comecei por estagiar na concorrência da Bola, no Record, um estágio curto, mas onde eu tive um verdadeiro tirocínio foi na Gazeta dos Desportos, um jornal que tinha prestígio naquela altura, nos anos 80, 90. Depois acabou e estive lá há alguns anos, foi até a sua publicação ser suprimida, mas foi aí uma verdadeira prova de fogo, tão jovem e a começar a tirar das férias aos grandes clubes, a acompanhar o Benfica, neste caso, e foram experiências que me deram muito traquejo e, pronto, e que moldam um pouco aquilo que eu sou profissionalmente. Em seguida, passei para um generalista, mas para a secção de desporto, que foi o Correio da Manhã, também uma grande escola de jornalismo, por todos os motivos, pela sua maneira de fazer jornalismo também de uma maneira diferente, mais acutilante, também foi excelente. Não, nessa altura, quando comecei a carreira, já sonhava ser jornalista, portanto, estava a tirar o curso superior, mas o meu gosto pelo jornalismo, ou por uma espécie de jornalismo, que no fundo foi o embrião dessa paixão que se depois tornou na minha profissão, começou muito cedo, começou na minha infância. Eu comecei por adorar e por ser fascinado e achar que tinha vocação, porque o praticava em ser relatador radiofónico. Eu gostava de fazer relatos de futebol. Adorava e reproduzia-os. O meu pai e o meu avô paterno seguiam sempre o futebol e eu ouvia muita rádio. Muitas vezes em viagens chatas e fastidiosas no banco de trás do carro dos meus pais, imaginava jogos de futebol na minha cabeça e relatava-os baixinho, para não incomodar, imaginava tudo isso, mudava as vozes, os golos eram cantarolados conforme cantarolavam também essas personalidades, porque adorava. Depois passou do futebol para narrar e relatar outros eventos desportivos que eu reproduzia nas minhas brincadeiras, como corridas de Fórmula 1. Gostava tanto daquilo que tinha carrinhos pequeninos, miniatura, pintava-os todos os anos com as cores das equipas, fazia corridas atirando-os, 1 a 1, as pistas eram feitas de canetas e lápis no chão da alcatifa da sala de estar da casa dos meus avós, que era ali o meu parque de brincadeiras, não só sozinho, como com os meus amigos que convidava para essas brincadeiras, para essas corridas. Nunca experimentei,
Nunca experimentei, é uma pecha que tenho, não sei se tenho vocação, se teria, pá, acho que agora vou tarde, mas nunca experimentei. Mas que gostava de ser, sim, principalmente relatador. Mas também aprendi a gostar de desporto, de futebol, indo ao estádio. O meu pai é um fanático do Benfica, um grande adepto do Benfica, levava-me e eu tenho na memória um episódio que foi em 1981, um jogo em casa para a Taça das Taças, no Estádio da Luz, estádio cheio, contra os alemães do Fortuna de Düsseldorf. O Benfica tinha empatado na Alemanha, a 2-2, e o Chalana marcou nos últimos minutos, aos 87, e decidiu a eliminatória. Foi uma alegria imensa, mas depois, à saída, o carro do meu pai não pegava. O carro não pegava, e então eu aí, com, portanto, 81, 9 anos, foi a primeira e das poucas vezes que senti medo na minha vida, medo de não regressar a casa, medo de um abandono ali. Foi dois sentimentos de tanta alegria da festa, e depois o escuro e um certo medo de não sei porquê, ainda agora recordo aquilo com um pavor, que achava que o carro não iria sair dali, que eu ia ficar ali com o meu pai e que o carro não ia pegar. Felizmente chegaram uns militares que apenas ajudaram a empurrar o carro e solucionámos e lá fomos à nossa vida, mas ficou-me na memória isso. Comecei a praticar ciclismo, sozinho, primeiro com uma bicicleta de BTT, mas na estrada, nunca fui para o chamado mato com a bicicleta, mas porquê isto? Porquê? Porque também já tinha uma paixão pelo ciclismo. Não era só praticar, no fundo, era sentir-me um bocadinho ciclista, sentir-me um bocadinho como os grandes campeões. Eu também, desde muito novo, aprendi a assistir ao ciclismo, especialmente ao Tour, e agora sou, de facto, um fã indefetível do ciclismo. Não, nenhum. Tenho pena. O mais próximo que tive de ciclismo foi ter feito uma volta a Portugal e foi um dos serviços, das reportagens mais interessantes que eu tive, porque naquela altura, quando fiz com um grande jornalista do Correio da Manhã. Ele fazia a cobertura da etapa em si e eu era os faits-divers, portanto a reportagem no terreno, falar com as pessoas, falar com os ciclistas, com os corredores no final das etapas e no início, e ir à procura de notícias a esse nível. E daí imagino que seria fazer o tour, ou uma volta à Espanha, ou uma volta à Itália. Sim, gostava de um dia experimentar isso. Naquela altura, o acesso aos clubes era completamente diferente do que é agora. Nós íamos para os treinos às 9 da manhã, 10 da manhã, e assistíamos aos treinos e ficávamos lá até ao fim do treino. E no final do treino, nós abordávamos os jogadores, seja chamando-os à sala de imprensa, fosse às vezes apenas no caminho desde o campo de treinos até aos balneários. E era, acho que, muito mais interessante do que agora estas conferências de imprensa, os contactos apenas telefónicos e o resto. No estrangeiro tive alguns episódios curiosos. Pronto, eu estava lá no Estádio Olímpico de Munique, no famoso cataclisman, ou seja, quando o Benfica perdeu 4-0 com o Bayern. Foi engraçado, porque até aí a liberdade era outra. Nós, na véspera, no dia da conferência de imprensa, nós, antes do treino de adaptação ao relevado, neste caso do Benfica, nós era-nos permitido estar no relevado. Então, os jornalistas que estavam lá, para aquecer um pouco e disfarçar os 4 graus negativos que faziam em Munique naquela altura, decidimos jogar uma peladinha. Um centrava, os outros tentavam marcar golos, havia um guarda-redes, depois aquilo rodava. E eu naquele dia, naquela vez, sobressaí e marquei 2 ou 3 golos numa baliza. Curiosamente, a baliza onde o avançado alemão, o Jürgen Klinsmann, marcou os golos, ou alguns deles, ao Benfica, e eu nunca mais me lembrei, nunca mais me esqueci, aliás, desse episódio. Depois há outro episódio, Portugal vai jogar à Albânia.
A Albânia, aquilo era um mundo completamente diferente da Europa. Quando nós aterramos no aeroporto de Tirana, o avião bateu no chão. Quando aterrou, aquilo era uma pista de buracos. Depois, no desembarque, tínhamos que passar lá pelo controle de fronteiras. Pronto. Ainda havia muita dificuldade, portanto, muita clausura, o controle de fronteiras. E, de facto, estava ali a seleção portuguesa, os jogadores, o presidente da federação, os treinadores, e eles estavam a dificultar. Até que um momento, eles olham assim para cima e então avistam quem? Eusébio. Eusébio chega no meio daquela multidão, do grupo da comitiva de Portugal, e eles dizem: Eusébio, 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 afastem-se, podem passar todos. Epá, passámos todos, não mostrámos passaportes, nada, mais nada. Foi a tudo atrás do Eusébio e eles a quererem autógrafos, e foi assim. Lembro-me de depois tudo o resto e episódios assim curiosos que guardo desses tempos. No chamado verão quente, foi em 1993, quando o Benfica até atravessava uma crise financeira na presidência de Jorge de Brito, e o Sporting, liderado pelo Sousa Sintra, pronto, roubou 2 jogadores, o Paulo Sousa e o Pacheco, ao Benfica. E eu estava lá no dia em que o Jorge de Brito foi resgatar o João Vieira Pinto, a Torre de Molinos, onde supostamente o Sousa Sintra o tinha escondido para que depois assinasse pelo Sporting. Eu lembro-me de que o Salão Nobre do Estádio da Luz estava repleto de sócios e adeptos do Benfica. Os adeptos estavam enfurecidos, até com alguns jornalistas, que era o Jorge Snitzer, da SIC, não sei porquê, e ele estava em maus lençóis, porque eram dezenas de adeptos irados a querer partir para cima dele, até que há um subiu para cima da mesa onde estava o Jorge Brito e disse: amigos associados, ninguém mais do que eu queria matar ou estrangular o Jorge Snitzer. Mas nós, benfiquistas, somos superiores a isso. Portanto, acalmem-se, não façam isso e deixem os jornalistas trabalhar. E essas palavras de alguém assim acalmou uma multidão completamente enfurecida. Depois há outro episódio que eu recordo, mas agora no Sporting. Eu estava lá a fazer também uma reportagem numa altura em que o Figo assinou 2 contratos, um com o Parma e outro com a Juventus. O Figo queria sair do Sporting porque não o valorizou e forçou a saída, mas forçou-a mal aconselhado ou não, e assinou dois contratos. E os adeptos do Sporting sentiram-se traídos pelo Figo. E o Figo, naquele dia, foi chamado ali à sala de imprensa para prestar algumas declarações, e houve ali alguns sócios, uma dezena de sócios que irrompeu pela sala de imprensa e acusou o Figo. Acusaram o Figo. O Figo levanta-se, fica atarantado e há um que pega num estandarte, apontaram o estandarte, o Figo a um canto, e eles com o estandarte apontado ao Figo. Tivemos de ser nós a agarrar os sócios. Recordo o Figo apavorado, ali em pânico. Chamaram-lhe de tudo, traidor, e recordo também esse episódio com coisas caricatas que aconteciam. Acho que agora já não acontece tanto, felizmente. Sou o Ricardo Jorge Costa e hoje na bola joguei eu.